Semana da PAN. Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Logo de cara, vai ter a missão de planejar um possível adiamento das eleições municipais previstas para outubro por causa da pandemia do coronavírus. Na cerimônia, que aconteceu de forma virtual com as presenças do presidente Jair Bolsonaro, além de chefes do Legislativo, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Barroso disse que está em conversas preliminares sobre o tema e que todos estão alinhados em algumas premissas. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. Para adiar as eleições, o Congresso deve aprovar uma PEC, alterando as datas do pleito, mas isso só deve acontecer a partir de julho. Na mesma solenidade, Barroso apontou o combate às fake news como um dos principais desafios do TSE para 2020, classificando quem produz esse tipo de conteúdo como terroristas virtuais que utilizam como tática a violência moral. Em alusão a uma fala de Jair Bolsonaro defendendo o armamento da população, Barroso falou em armar o povo com educação. A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência. Luiz Roberto Barroso citou a necessidade de se fazer uma reforma política, pauta discutida há décadas no Legislativo, mas com poucas mudanças concretas até aqui. Ele defendeu a adoção de um sistema de voto distrital misto para baratear as campanhas e citou iniciativas em tramitação no Congresso para mudar o atual sistema eleitoral. As declarações de Barroso foram comentadas por Rodrigo Constantino e Augusto Nunes no Jornal da Manhã. Olha, eu também acho que seria um descalabro adiar as eleições, para estender mandato. Agora, sobre a fala do ministro, me chamou muita atenção, porque o Barroso é um dos ministros mais ativistas dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele se confunde com um legislador, muitas vezes, em causas progressistas, e essa fala soa um tanto arrogante. Parece que ele é um ungido iluminado que vai trazer a luz aos bárbaros da população. A gente já viu povos cultos, como o alemão, caindo em totalitarismos nefastos em nome da ciência. Eu acho que o Brasil precisa resgatar valores morais. Olha, eu já vi muita eleição municipal e acho que muitos brasileiros não compreendem a importância delas, O povo brasileiro mora primeiro numa rua, depois num bairro, depois na cidade, e aí ele passa a morar em abstrações, como o Estado e a União. Então elas têm de ser realizadas, porque é um absurdo você prorrogar o mandato indistintamente de todos os prefeitos populares ou impopulares, e de Câmara de Vereadores também. Segundo, alguém fala no adiamento da eleição americana. A eleição no Brasil tem que ser realizada, porque assim está previsto e em quaisquer condições. As condições possíveis. Na terça-feira, a Polícia Federal realizou buscas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Operação Placebo, que apura fraudes na área da saúde. Após a ação, Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir na PF. O episódio foi analisado em Os Pingos nos Is. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Placebo, que visa apurar indícios de desvios de recursos públicos em contratos de governos para a construção de hospitais de campanha. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. As equipes estiveram no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, e na casa onde ele morava antes de ser eleito, no bairro Grajaú.
Além disso, os agentes da PF foram também até o endereço onde fica o escritório em que Helena Witzel, primeira-dama do Estado, atua, e também na casa do ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves. Os mandados tiveram por base 2 investigações conduzidas pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ambas relacionam o nome de Witzel a empresários e gestores envolvidos com desvios nos recursos destinados ao combate à pandemia do coronavírus. Em nota, Wilson Witzel criticou a ação, negou irregularidades e disse ainda que a interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre a operação, Bolsonaro parabenizou a ação da Polícia Federal. Mais tarde, questionado, Witzel falou sobre a operação. Vamos assistir. O senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso. Esse sim. A Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Bom, aí a fala então do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, horas depois da deflagração dessa operação. Vamos lá, vamos repercutir tudo isso aí, essa operação. Começo com você, Fiuza. Queria te ouvir especialmente sobre essa fala, esse pronunciamento aí do governador do Rio, Wilson Witzel. Não é novidade o avanço dessas investigações sobre corrupção aí no Rio de Janeiro, especialmente agora no período da pandemia. Já havia tido uma operação parecida contra integrantes da Secretaria da Saúde, mas agora chegou no governador, Wilson Witzel. E no pronunciamento ele foi até a família Bolsonaro, falou sobre Flávio Bolsonaro, o governo federal. Foi por outros caminhos aí para se defender das acusações. Fiuza. Pois é, Vitor, o Witzel está cercado, né? Ele está cercado, está em maus lençóis, ele se colocou em maus lençóis, né? Você já tem, quer dizer, ele está tentando trazer para a retórica, né, para o discurso, para a politização, mas você tem Tribunal de Contas atestando diversos casos de superfaturamento, e são superfaturamentos, né? São milhões de reais, coisas com o dobro do preço, triplo do preço. Você tem a equipe de saúde, entre muitas aspas, do governador, implicada em investigações, gente que já foi presa, inclusive. Então ele está em maus lençóis, quer dizer, a gente está em pleno covidão, né, Vitor? A gente está, de fato, numa frente que tragicamente terá que se expandir, de investigação desses ratos, né? Assim, porque no meio de uma pandemia, né, com gestores dizendo que estão salvando vidas e dessa maneira usam como pretexto para roubar, que tudo indica que é o que está acontecendo, essas pessoas terão que ser presas, inclusive para devolver o dinheiro, porque o país está empobrecendo, né, com o lockdown, e é preciso, então, reaver esse dinheiro. As acusações que o Witzel faz ao Bolsonaro, primeiro ele diz que ajudou a eleger o Bolsonaro, né? Foi meio totalmente o contrário, né? Quer dizer, ele se elegeu na onda do Bolsonaro. O Witzel, desde o início, deu mostras assim de um político espetaculoso, né? Quando ele comemorou como se fosse um gol na ponte Rio-Niterói, uma operação que foi até bem sucedida da polícia prendendo um assaltante, um sequestrador de um ônibus, mas ali ele já demonstrava avidez, né, em relação ao propósito dele, que é chegar à presidência da República, e aí nesse momento, de fato, ele está tentando tirar o foco que nesse momento só pode ser nele e nos escândalos de corrupção que estão sendo finalmente investigados no Rio de Janeiro e tem que ser no Brasil todo. Concorda, Augusto, com a avaliação do Fiuza, uma tentativa de tirar o foco? Concordo plenamente. Antes de mais nada, boa noite a você que nos acompanha. Concordo inteiramente e acrescento aos gestos ridículos que o Guilherme Fiuza alinhavou, ele fez se ajoelhar diante do Gabigol, né? E o Gabigol
mostrando que sabe o que faz ali na pequena área, já tratou de se retirar e deixar o Witzel ajoelhado diante do nada. Depois da vitória do Flamengo, se não me engano, foi quando ganhou a Libertadores contra o River, a Libertadores, né, que ele fez isso, né? Ele estava lá e fez isso aí. Olha aqui, um dos problemas aí da imagem da televisão é que o rosto fala. Se você olha para o Witzel, você vê. É um sujeito parecido com um rato. Embora ele seja mais gordo, encorpado, ele lembra um rato, né? Nesses momentos em que mente descaradamente. Como lembrou o Guilherme, ele ajudou a eleger o Bolsonaro, não, é exatamente o contrário. Ele se agarrou ao candidato a senador Flávio Bolsonaro e foi eleito por isso. Agora ele quer que o Flávio seja preso. Vamos ver como andam as investigações sobre o Flávio. Mas ele já se sabe do que o Witzel fez o suficiente para, pelo menos, botar ele a caminho do camburão, né? Essa organização que foi contratada por ele sem licitação para instalar e administrar 7 hospitais, essa é por 850, né? Começou 850 milhões. Pois bem, 835. Esse valor global, apareceu um aditivo agora que mostra o seguinte: no dia 30 de abril, o contrato foi assinado dia 3, dia 30 de abril já deveriam estar prontos os hospitais de campanha. Por esse aditivo, o número de leitos, que seriam 1.400, baixaram para 1.300, sendo que 520 leitos seriam 520 dos quais seriam intensivos e 780 leitos de enfermaria. Vai vendo o truque aí. O valor global caiu de 835 milhões para 770. Essa diferença foi para o bolso de alguém. Desse total, 256 milhões já foram entregues ao Iabas. Não existem hospitais, eles já estão ganhando, os comparsas. Todo dia 1º, o Iabas recebe uma parcela no valor de 128 milhões e 500 mil para administrar hospitais que não existem, porque a empresa contratada não instalou. E já no dia 1º de maio recebeu uma parcela de 128 milhões e 500 mil. Quer dizer, o Wilson Witzel, que já está enrolado também em investigações sobre o que ele andou fazendo no setor de transporte do Rio, que é outra vaca leiteira, né, incansável, o Wilson Witzel vai precisar arrumar álibis, menos mambembes, para escapar da polícia. Ele vai se juntar ao grupo de governadores aí de que fazem parte Casal Garotinho, Sérgio Cabral e Pezão. O Rio realmente não merece esses governadores que tem. Teve o Moreira Franco também, né, Augusto, que passou rapidamente aí pelo sistema carcerário, mas teve um cartão de visita. Tem algum governador vivo que não se envolveu em nenhum caso? Guilherme talvez saiba, Zé Maria vai saber. Eu não me lembro mais. Boa pergunta, também não me lembro, talvez não haja. Eu não me lembro. Zé Maria. Benedita da Silva. Benedita, eu perguntei a ela, deputada, a senhora foi a única que passou pelo governo do Rio de Janeiro. Ela falou assim, mas foi muito rápido, né? Se justificou, está fora dessa lista, né? Não deu tempo, né? Ela passou pelo governo do Rio, substituindo, não deu tempo. O Antony Garotinho, ela era vice e assumiu o governo do Rio. Olha, Vitor, o governador Witzel aprendeu rápido e aprendeu tudo o que não deveria fazer. Isso é impressionante. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro? Sim, todo mundo que votou no Bolsonaro ajudou a eleger o Bolsonaro. Agora, a eleição dele foi garantida 100% para o Bolsonaro. Ele não teria condições nem de ser eleito vereador, por mais que eu respeite a sua trajetória de juiz, mas política é outro terreno, e ele dependeu exclusivamente do apoio da família do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, virou adversário feroz.
Eu desconfio de político que, diante de uma investigação, fica brigando com os investigadores, ou seja, com a Polícia Federal, e apontando o dedo para outros, ele tenha que se defender. É fácil, é só dizer o que aconteceu com o dinheiro, punir, se for o caso, se algum dos seus subordinados, ele não tem nada a ver com a história, né? Punir, demitir e entregar à justiça algum dos funcionários que poderia ter cometido a irregularidade ou o crime. Eu acho o seguinte, R$1 trilhão entre empréstimos e tudo, né? É a soma e a expectativa de investimentos depois da pandemia. E com a decretação desse estado de calamidade, as coisas ficaram mais frouxas. Natural, compreensível, a própria Constituição prevê isso, né? É preciso comprar com mais rapidez para dar socorro à população, no caso de enchente, de terremoto, de maremoto, de não sei o que, de pandemia que não estava sendo prevista, mas a Constituição previu situações assim. Mas a retirada destas exigências tem que vir acompanhada de um aguçamento da investigação, e é isso que está acontecendo. Não adianta apontar o dedo para o presidente Jair Bolsonaro. Não adianta brigar com os investigadores da Polícia Federal. É hora, doutor Witzel, de mostrar. Abre os números, indique os responsáveis. Houve desvios, houve sim a aplicação do dinheiro público de maneira irregular e facilitada exatamente por uma calamidade. Olha, é simples, é muito simples. E dê-se por satisfeito, porque não houve nenhum pedido de prisão. O que houve foram mandados de busca e apreensão. Também em Os Pingos nos Is, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, que um dia antes havia falado sobre operações da Polícia Federal contra governadores, negou ter acesso a informações privilegiadas. Não recebi nenhuma informação da Polícia Federal. O que aconteceu foi que eu sou uma pessoa bem informada, vou atrás das informações, acompanho o combate à corrupção há muitos anos. Uma das pessoas que eu acompanho, inclusive, é o Augusto Nunes, que eu tenho falado com ele desde 2011, aprendido com ele desde 2011, na época que ele ainda estava na Veja, e é algo que, como eu acompanho, gosto e luto contra a corrupção, é algo que me chama a atenção, algo que eu tento acompanhar a miúdo, né, e vou ligando os pontos, é uma questão de ligar pontos. Aliás, depois de hoje de manhã, quando eu fui acusada de enfim, ter algum tipo de privilégio de informações ou vazar informações, várias pessoas me disseram, poxa, Carla, eu também falei sobre isso, né? Eu também discuti o assunto, falei que deveria haver aí nos próximos dias operações da Polícia Federal em torno disso. O próprio Carlos Jordi, deputado federal, alguns youtubers como Bárbara do canal Te Atualizei, o Alan Santos do Terça Livre, então pessoas que há alguns dias já vêm comentando nas suas próprias redes sociais que existe uma expectativa em torno disso, primeiro porque o Procurador-Geral da República, dia 8 de maio e depois no dia 20 de maio, falou que estava solicitando esse tipo de investigação, né, em cima dos governadores. E em segundo lugar, porque também teve uma informação da revista Cruzoé, exclusiva dela, de que um avião da Polícia Federal teria saído do dia 21 de Brasília e ido ao Rio de Janeiro, e esses policiais federais não teriam retornado. Então, lógico, havia, sim, uma expectativa. E ontem eu falei de uma maneira, aquela coisa assim, forma de dizer, modo de dizer, né? Tem coisa aí na agulha para sair e tal, mas como uma intuição, enfim, algo nesse sentido, e não porque eu tivesse alguma informação privilegiada sobre um ponto específico. José Maria Trindade também com a gente. Zé Maria, sua pergunta para a deputada Carla Zambelli. Zé. Pois é, deputada, eu até conversei com a comissão parlamentar paralela do Congresso Nacional, que analisa a pandemia, e lá chegaram indicações fortes também de vários estados. E eu falei aqui, a Polícia Federal vai investigar pelo menos 5 estados. Então, nós já estamos antecipando aqui, sem informação privilegiada e sem nenhuma interferência, de que haverá outras operações. Pelo menos 5 estados vão ser investigados e devem ser investigados. O que me impressiona é a falta de ação dos deputados estaduais. E hoje de manhã eu falei exatamente isso. A deputada acompanha
A deputada é do meio, né? Eu acompanhei seu trabalho aqui durante todo o processo político e tal, do impeachment, e sei o que é. Eu não entendo. Agora, o governador que é acusado, deputada, ele tem que dar explicações, não é? Não acusar outros. Mas eu acho até que ele me usou como uma cortina de fumaça, sabe, Zé Maria? Porque, assim, hoje de manhã, todos os jornais, todos os jornais que eu conheço, tanto impressos quanto digitais e também TVs, falavam mais do possível vazamento que eu teria causado do que do fato em si. Quer dizer, é mais grave a teoria de que uma deputada talvez tivesse alguma informação privilegiada do que um governador ter desviado o dinheiro do contribuinte, como você bem disse, não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, primeiro numa situação caótica como a que nós estamos vivendo, que é a situação da pandemia, em que pessoas estão morrendo, se não pela pandemia, mas de fome ou de falta de atendimento nos hospitais, num estado que sofreu tanto nos últimos anos, já tem aí 4 ex-governadores presos, se for mais um vai conseguir o pentacampeonato de governadores presos, e assim, é uma notícia de um possível vazamento de uma deputada se torna mais importante do que o fato em si, o crime em si, né, essa apuração do que tem que acontecer. É bem como você disse, eu tô aqui na expectativa de que meu estado de São Paulo também seja objetivo de uma operação dessas, independente de quem seja dentro do governo. Não estou dizendo em cima do governador, mas que se descubra por que há tanta diferença nos preços dos EPIs, nos preços dos respiradores, nos preços das obras de hospitais de campanha, né? Por que existe tanta diferença no número de mortes relativas nos estados como um todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, como Amazonas, tem um número de mortes relativo muito maior do que estados, por exemplo, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, países até mais frios, né? Onde talvez falte, o frio parece ser um fator determinante para esse vírus. Então, assim, coisas que a gente tenta procurar resposta e buscar resposta, e eu tenho feito denúncias a respeito disso, e eu vejo, assim, algumas assembleias, assim, se mexendo, Zé Maria. Ali em São Paulo já tem pedido de impeachment do governador Dória, alguns deputados da base do Bolsonaro lá estão se movendo, estão fazendo algumas denúncias. Em Santa Catarina, por exemplo, a vice-governadora denunciou o governador, olha só, o que aconteceu em Santa Catarina. Mas, assim, a gente está precisando avançar bastante, porque não é possível que o governo envie bilhões e bilhões de reais aos estados e esse dinheiro acabe na mão dos corruptos e não no final que deveria sair, né, que é o caso enfim, os recursos, os médicos, os hospitais de campanha, os medicamentos e tantas outras coisas. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a prorrogação da quarentena, mas com flexibilização parcial das atividades econômicas. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena por mais 15 dias a partir da próxima segunda-feira, mas vai permitir a retomada gradual de alguns setores. O plano de retomada é dividido em 5 fases: vermelho, de restrição máxima sem mudanças; laranja, de retomada parcial com limitações; amarela, de flexibilização maior; verde, com abertura parcial de mais atividades; e azul, que seria uma volta ao normal controlada. A mudança de classificação vai depender de avaliação semanal e só poderá ocorrer após 14 dias, levando em conta o avanço da doença e o número de leitos disponíveis. Segundo o governador João Dória, o plano, chamado São Paulo, prevê uma retomada consciente das atividades, mas pode ser revogado a qualquer momento. Que nós estaremos monitorando dia a dia a evolução do processo e o respeito à ciência e à medicina. Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas que agora estaremos flexibilizando, gradual, parcialmente, de forma heterogênea,
não hesitaremos em fazê-lo para proteger vidas. A quarentena em São Paulo, desde o seu início e até o dia 31 de maio, vai salvar 65 mil vidas. O plano apresentado pelo governo de São Paulo foi analisado no Morning Show. Vamos comentar um pouquinho sobre esse plano de retomada aí que o João Dória falou para nós ontem e deu na coletiva de imprensa. Esse plano te agrada? A gente já vem falando da necessidade desse plano há um certo tempo, né? Te agradou ou não te agradou? Qual que é a sua opinião? É alvissareira a notícia que grande parte do comércio vai voltar, né? Porque a gente tinha, Paulo, o resultado ruim de duas coisas não feitas. Nunca foi feito um isolamento radical em São Paulo. As periferias estavam todas abertas, todas as notícias falam disso. Ou seja, a gente tinha resultados ruins do desemprego, da miséria, da fome, da ampliação da pobreza e das mortes. A própria OMS hoje, nesse caldo contraditório de informações que eles emitem, fala que grande parte do contágio está dentro das casas, né? Porque não dá para fazer um confinamento rígido, sobretudo em periferias, mais uma vez, que as pessoas vêm e voltam. O que o governo deveria fazer é dar uma certa transparência maior, de um mapeamento maior. E a única forma, Paulo, de fazer um mapeamento maior é com testagem em massa. Não dá para fazer uma equação de quantos leitos estão, quantos números de infectados, sempre que há uma subnotificação gigantesca. O que o governador deveria fazer é fazer uma ampliação irrestrita com as devidas medidas de profilaxia, né? O uso de máscaras, álcool gel, distanciamento, e um certo rigor nesse distanciamento social. Também na quarta-feira, agentes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em um inquérito do Supremo Tribunal Federal contra fake news. A ação, que mirou aliados de Jair Bolsonaro, gerou polêmica e foi discutida no programa 3 em 1. Polícia Federal cumpriu hoje pela manhã 29 mandados de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, mirando nomes ligados ao gabinete do ódio e aliados do presidente Jair Bolsonaro. O ministro determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos supostos financiadores do esquema, além dos 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Entre os alvos estavam as casas de Luciano Hang, dono da Van, do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do blogueiro Alan dos Santos e do gabinete do deputado estadual aqui de São Paulo, Douglas Garcia. Alexandre de Moraes determinou ainda que 8 deputados deverão ser ouvidos no inquérito em até 10 dias. São eles os deputados federais que serão ouvidos: Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, além dos deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz, todos do PSL. Para quem não sabe, o PSL é o ex-partido do presidente da República, que atualmente não tem partido. Após a repercussão, apoiadores de Bolsonaro, deputados envolvidos nas buscas e os próprios filhos do presidente Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro usaram as redes sociais para criticar a ação. Tanto Carlos quanto Eduardo chamaram a determinação de inconstitucional. Já o ex-deputado Roberto Jefferson classificou como covarde, canalha e intimidatória. Hoje o dia começa com a palavra dele, Rodrigo Constantino. Bom, Paulo, isso que nós vimos hoje é assustador, é temerário, né? E alguns fizeram comparação ali com a Noite dos Cristais para o nazismo, né? Claro que, com todo respeito às vítimas do nazismo, a gente tem que sempre lembrar disso, mas em relação ao grau de autoritarismo, de estado policialesco em que estamos vivendo, tudo que nós vimos é assustador e remete àquela pergunta que o poeta romano Juvenal já fazia: quem vigia, o vigia. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal se consideram intocáveis, acima das leis e da própria Constituição, que deveriam preservar seus guardiões, e acima de críticas, não toleram críticas, essa que é a verdade, né? O que essa operação mostrou foi um total arbítrio, né? Vamos lembrar que
os meios importam. Mesmo as pessoas que não gostam do bolsonarismo, da postura desses personagens nas redes sociais e tudo mais, o que é legítimo, né, precisa condenar esses meios, porque os meios importam, os métodos são muito importantes numa democracia. E eu já venho dizendo isso e repito, o Supremo Tribunal Federal, este que aí está, não a instituição, né, esse formado por esses 11 ministros, a maioria indicada pelo próprio ex-presidente Lula, condenado, um bandido, né, é a maior ameaça à própria democracia que temos no Brasil hoje. É o maior fator de insegurança jurídica e política no país hoje. Veja, a própria PGR Raquel Dodge já tinha pedido o arquivamento desse inquérito arbitrário e ilegal lá atrás, né? Não tem nada previsto no regimento interno ou na Constituição para esse tipo de coisa. O artigo 43 do regimento deixa claro que tem que ter tido algum tipo de ataque ou ameaça à sede institucional do STF. Não tem nada a ver. Abriram um inquérito de fake news. Fake news não é nem crime no Brasil, não está tipificado no Código Penal. O inquérito não tem objeto definido de investigação. Transforma o Alexandre de Moraes, que foi um relator indicado pelo Dias Toffoli, que criou esse monstrengo de forma arbitrária, né, em vítima, réu, juiz, investigador e Ministério Público, tudo junto. Né, talvez isso explique o salário tão alto e gastos com lagostas, porque tem que realmente ganhar bem para exercer tanta função simultânea, né? E óbvio que estamos diante de uma censura, né? Não é nem velada, é escancarada e que tenta intimidar pessoas que criticam esses ministros, né? Uma coisa que derruba de vez esse troço aí é a narrativa ridícula de que o presidente Bolsonaro controla a Polícia Federal. Se ele controlasse a Polícia Federal, não tinha acordado hoje inúmeros bolsonaristas ou apoiadores do presidente com a Polícia Federal à sua porta, né? Mas vimos também muita coisa esquisita. Vimos, por exemplo, um ex-juiz Sérgio Moro elogiando, né, o que é uma decepção incrível. O ministro Weintraub, que teve vazada aquela reunião ministerial falando que queria prender ministros do Supremo, só ganha com isso, né? Porque hoje em dia esse é o sentimento de milhões e milhões de brasileiros. E existe, eu quero deixar claro para o nosso ouvinte, que existem mecanismos institucionais para coibir isso. Infelizmente, eles não estão sendo usados. O primeiro deles é o impeachment por meio do Senado. E já tem pedidos de impeachment lá, só que depende do presidente Davi Alcolumbre, aí é difícil prosperar. Eu achava que antes bastava um impeachment de um desses ministros para acalmar a população que está indignada com toda a razão. Hoje eu confesso que eu tenho dúvidas. Hoje eu estou desconfiando que talvez só a prisão de algum desses ministros possa aplacar aí a situação e dar algum senso de justiça para muitos brasileiros. O que estamos vendo é kafkaniano, né? É um Estado policialesco. Nós temos artistas que desejam esfregar a cara do presidente em asfalto quente, e isso é liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, memes contra ministros do Supremo vira inquérito e apreensão, mandado de busca, com humoristas, com a esposa chorando e tudo mais. Veja, eu li na íntegra o troço, é uma peça patética, ridícula, né? Criminalizaram a hashtag STF Vergonha Nacional. Não por acaso foi para o topo de tendência hoje, todo mundo desafiando. Haja polícia para bater na porta de milhões e milhões de brasileiros, e de preferência aqui em Miami também, podem mandar, porque eu também estou divulgando essa mesma hashtag. O STF é uma vergonha nacional, composto por essas pessoas tão aquém, tão abaixo do que o cargo nobre exigiria. Eu paro por aqui minha primeira intervenção, mas tenho muito a dizer ainda sobre esse assunto. Ok, vamos ouvir então agora a opinião da Thaís Oyama. Bom, tem de fato muitas nuances aí nesse negócio, mas só para pegar o gancho da sua última fala, Paulo, os filhos do presidente, eles, só lembrando que eles foram contrários à CPI da Lava Toga no Congresso. Deputados tentaram por 3 vezes abrir a CPI da Lava Toga, e a principal motivação da CPI da Lava Toga era justamente a abertura desse inquérito teratológico pelo ministro Dias Toffoli. Muitos deputados, inclusive o Flávio Bolsonaro, cuidaram de abafar essa CPI da Lava Toga, e aqui eis que está em plena atividade esse inquérito, que é de fato uma monstruosidade e que gerou essa duvidosa operação aí. Então, lembrando, por que esse inquérito é uma monstruosidade? Ele foi criado em março pelo presidente Dias Toffoli para proteger os ministros
de difamação e calúnias e provocações e ameaças que estavam começando a acontecer naquele momento. E ele foi criticado de A a Z, pela OAB, pelo Ministério Público, pelos próprios ministros do STF, por inúmeros motivos, sendo o principal deles o mais óbvio: quem acusa não deve julgar. E daí, nesse caso, em vez de ser o Ministério Público o acusador é o próprio STF. Aliás, é o próprio ministro relator, o Alexandre de Moraes, que é acusador, relator e julgador, tudo junto. Então, esse inquérito heterodoxo foi criado com duas motivações oficiais. Então, era para proteger, em primeiro lugar, para proteger, essa é a palavra, os ministros do Supremo dessas acusações, ameaças, ou ameaças extremamente gravíssimas, no pleonasmo vicioso que o ministro Toffoli usou na época, ameaças extremamente gravíssimas, mas ele logo acabou servindo de pretexto para outra coisa. Ele, por meio do ministro relator Alexandre de Moraes, serviu para que eles tentassem censurar a revista eletrônica Cruzoé, porque a revista eletrônica Cruzoé publicou um trecho de um depoimento do Marcelo Odebrecht em que o empresário citava o ministro Dias Toffoli de uma maneira que o ministro Dias Toffoli não gostou. Então, qual foi a solução que o ministro Dias Toffoli e o ministro relator Alexandre de Moraes encontraram? Mandaram a revista suspender a publicação. O que depois eles voltaram atrás, porque era um absurdo de um tamanho tão grande que eles mesmos resolveram voltar atrás. E o segundo motivo alegado para a criação desse inquérito monstruoso foi a verificação da existência de um esquema de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. Isso teria sido financiado por empresários. Essa era a segunda motivação. Vamos investigar isso. E é nessa segunda motivação que se baseia a operação de hoje, porque, a despeito de todas as críticas, e com a ajuda, inclusive, dos filhos do presidente Bolsonaro, o inquérito ficou de pé e agora resultou nessa operação aí. Então, essa segunda operação se voltou para o segundo motivo, que é a investigação se houve ou não houve financiamento para a divulgação e disseminação dessas fake news, certamente com o objetivo de beneficiar alguém. E daí aconteceu tudo isso, eles inclusive quebraram, como você bem lembrou, o sigilo fiscal do Luciano Hang, que é o amigão do presidente Bolsonaro. Todos os blogueiros são bolsonaristas, todos os deputados listados são bolsonaristas, e eis aí o problema, o inquérito mistura tudo. Então, a pretexto de investigar o financiamento, ele bota um monte de coisa aí no meio. Por exemplo, eu vi que o ex-deputado Roberto Jefferson, que não é flor que se cheira, ele foi alvo de busca e apreensão por publicações no Twitter. E daí eu li todo o documento do ministro Alexandre de Moraes para ver o que o Roberto Jefferson tinha feito. Eu não vi nada demais. O que tem de mais grave nas falas ou nas publicações do Roberto Jefferson são coisas como, ele pede, por exemplo, a aposentadoria compulsória dos ministros do STF, esses chacais. A gente ouviu coisa muito mais grave e recentemente aqui sobre os ministros. Então, ora bolas. Opinião, isso é uma opinião do Roberto Jefferson, concordo ou não com ela, é uma opinião, e pode ser até mesmo uma ofensa, mas não é fake news, não é fake news. É diferente também de calúnia e difamação, se os ministros querem ver alguma calúnia e difamação. Então, de novo, o perigo de arbitrariedade que já estava na raiz desse inquérito malfadado aí aparece de novo. O ministro mistura investigação com aparentes indícios de crime, essa história do financiamento, porque para quebrar o sigilo de um empresário, fiscal, telefônico, etc., deve ter indícios graves. Então, ele mistura esse tipo de coisa com o que parece uma tentativa de intimidar a gente que está usando da liberdade de expressão para criticar o STF. É isso que parece. Então, parece mais também uma resposta aos recentes ataques do presidente Bolsonaro à corte, né, do que propriamente uma ação judicial isenta. Mas, por último e mais importante, essa investigação, por tudo que ela aponta, ela deve chegar ao círculo mais íntimo e familiar do presidente, porque o gabinete do ódio é citado várias vezes no despacho do ministro Alexandre de Moraes, e o gabinete do ódio está notoriamente ligado ao filho 02 do presidente. Então, não é de se estranhar que o nome do Carlos Bolsonaro não apareça neste momento no inquérito, mas não seria de se estranhar se ele aparecer, e é muito provável que apareça mais adiante.
Então, isso deve atingir o círculo mais íntimo, inclusive familiar do presidente, e isso também, por isso, configura mais um degrau na escalada de tensão entre os poderes executivo e judiciário que a gente está vendo. Isso, para mim, é o mais importante neste momento. Lembrando que, na semana passada, teve aquela nota do general Heleno, que, inclusive, ontem recebeu o apoio de outra entidade importante, que foi o Círculo Naval da Marinha, agora subscreveu tudo que o general Heleno falou com as ameaças que a nota continha ao STF e, inclusive, sugeriu a mesma coisa que o presidente Bolsonaro havia sugerido no seu Twitter, que se processasse, que se enquadrasse o ministro Celso de Mello na lei de abuso de autoridade. Essa era uma das coisas que dizia a nota do Clube Naval da Marinha, que reúne militares tanto da reserva quanto da ativa, e que endossou integralmente a nota do general Heleno. Ou seja, até agora, nenhum dos poderes parece estar disposto a afrouxar a corda. Vamos ouvir um pouquinho agora o Josias de Souza. Olha, esse inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre notícias falsas é uma iniciativa viciada, deflagrada a pretexto de investigar um vício. O processo é viciado porque foi aberto, como já realçado, pelo Dias Toffoli para apurar ataques à própria Suprema Corte, sem passar pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, o Supremo passou a acumular indevidamente, ilegalmente, os papéis de vítima, investigador e julgador, e isso não é concebível. Além disso, o Supremo passou a investigar pessoas que não dispõem de foro especial e, portanto, não deveriam merecer atenção suprema. O vício que está sob investigação é a difusão de notícias falsas em escala industrial, com método e financiamento empresarial. A apuração chegou a um esquema que envolve parlamentares, ativistas, empresários bolsonaristas. Para realçar a delicadeza dessa investigação, é inevitável relembrar o que aconteceu no início do inquérito, que já dura 1 ano e 3 meses, esse inquérito, e acabou virando um inquérito multiuso, cabe tudo ali. Foi escolhido o relator desse processo, sem sorteio, no dedaço pelo Toffoli, o Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes escorregou ali, nos seus primeiros movimentos, para uma censura de uma notícia verdadeira publicada numa revista eletrônica, a Cruzoé. Essa notícia encostava no Toffoli a logomarca da Odebrecht. Houve uma gritaria enorme e a censura teve de ser levantada. A questão agora é, primeiro, de decidir se esse inquérito merece continuar ou não, e há lá uma série de questões movidas contra o inquérito, mas essas ações não chegam ao plenário do Supremo para que ele seja julgado. A ex-procuradora-geral Raquel Dodge pediu o arquivamento, aliás, determinou o arquivamento, aí o Supremo disse que ela não tinha poderes para isso, o inquérito continuou. Quando assumiu o novo procurador-geral, Augusto Aras, meio que deu de ombros para isso, não priorizou e deu a entender que aceitaria o inquérito porque abriram vistas para a Procuradoria agora tinha acesso ao inquérito. Agora, de repente, o Augusto Aras também está contra esse inquérito. Então é preciso decidir se o inquérito continua ou não. Continuando, é preciso distinguir liberdade de expressão de crime. A expressão é livre, mas pressupõe, evidentemente, responsabilidade. Difundir notícia falsa, caluniosa, injuriosa, isso é crime e sujeita quem comete à punição. Quando a falsidade é difundida por um grupo de pessoas com financiamento empresarial, aí tem a formação de uma organização criminosa. Mas isso não dá ao Supremo o direito de agir como bem entender. É preciso apurar as coisas como elas devem ser apuradas. Então, se há crime, não se pode apurar esse crime na galega, de qualquer maneira, da forma como o Toffoli e o Alexandre de Moraes acham que deve ser apurado. Nesse caso específico, há que considerar o aspecto político. Esse inquérito bateu num esquema que serve ao Bolsonaro nas redes sociais. Significa dizer que a guerra que opõe executivo, judiciário, com repercussões no legislativo, ela ganhou um outro patamar. Esse circo pegou fogo e as labaredas tendem a crescer, aproximando-se dos filhos do presidente, sobretudo o Carlos Bolsonaro, mas também o Eduardo Bolsonaro. E o barulho, no final das contas, tende a dar em nada,
porque seja qual for o resultado do inquérito, ele vai parar nas mãos do Augusto Aras, porque o Supremo não tem poderes para exercer o papel de acusador. E o Procurador-Geral já se posiciona contra o inquérito, portanto, mais uma vez, muito barulho que tende a ser confinado no arquivo. Agora, deixa eu apimentar um pouquinho esse nosso debate que nós estamos fazendo a respeito aí de fake news. A pergunta que eu queria fazer para vocês, meus caros, é o seguinte: o que é fake news? Não é algo muito subjetivo? Bom, nós temos dois tipos de fake news, né? Você tem aquela notícia falsa que a Matilde, fofoqueira, difundia, que é uma notícia que aparecia ali no WhatsApp e de origem desconhecida, e que a fofoqueira despachava para um, despachava para o outro, aquilo tinha uma certa circulação, circulava no grupo de família e tal, e era tido como algo inofensivo. E você tem um outro tipo de notícia falsa que passou e não é só no Brasil, isso acontece em outras partes do mundo, é aquela notícia que você faz de forma deliberada para prejudicar um determinado grupo político ou uma autoridade, e aquilo ganha uma difusão nas redes sociais com financiamento. É fabricado com método e ganha uma difusão com financiamento privado. Aí eu acho que nós temos, de fato, uma novidade que merece apuração e, se houver crime, se você difunde notícia falsa sobre um personagem que pode favorecer a um outro personagem, vamos falar claramente, você está numa eleição, então você tem dois candidatos em disputa, acho que você tem que ter uma certa paridade de armas. Os dois candidatos têm que disputar em igualdade de condições. Não faz sentido que um candidato ou que os dois candidatos passem a jogar sujo nas redes sociais, fabricando notícias falsas e atacando um ao outro. E essa notícia, ela não vai ter uma difusão no grupo de família, não, ela vai chegar a milhões de pessoas, porque ela vai ter um financiamento, uma coisa profissional. Então você vai difundir aquilo em escala industrial. Então não me parece razoável que a gente considere normal esse tipo de coisa. Não é. Agora, é muito fácil você dizer news o que não é. E acho que a liberdade de expressão não pode ser questionada em nenhum sentido. Agora, a liberdade de expressão, você pode ter liberdade absoluta para gritar a palavra fogo. Mas você não pode gritar fogo dentro de um teatro lotado onde não exista fogo. Aí você está cometendo um crime, você vai provocar um tumulto, pode matar gente. Então, é preciso distinguir as duas coisas. Liberdade sempre, com responsabilidade. Quem transgredir, quem for irresponsável no exercício da liberdade, está sujeito a penas. E tem aí, a legislação está aí para punir essas pessoas. Então, acho que não é difícil distinguir a existência de fake news, não. Distinguir o que é real do que é falso. Ok, vamos lá, Constantino. Oi, tá funcionando agora? Agora sim, vamos lá, bora. Beleza, vamos lá. Olha, eu acho assustador isso, né? Era o segundo ponto que eu queria falar, né? Sobre a reação a essa situação absurda que estamos vivendo de Estado policialesco e arbitrário. Todo mundo preocupado com o fascismo imaginário vindo do governo federal, do presidente, e eis que ele vem do Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembrei esses dias daquele alerta feito pelo pastor alemão, né, Martin Niemöller, que dizia que primeiro vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, depois vieram pegar os sindicalistas, eu não era sindicalista, vieram pegar os judeus, eu não era judeu, quando vieram me pegar, não tinha mais ninguém para eu gritar, para me ajudar, né? Veja, a reação me assustou. A revista Cruzoé, do grupo antagonista, foi mencionada pelos dois colegas hoje. Pois é, o antagonista hoje está batendo bumbo em relação a essa operação, porque considera o bolsonarismo um adversário seu. A garotada, a turma do MBL, fez a mesma coisa, muitos ali vibraram com essa operação. Ou seja, nós vemos que aqueles que se dizem liberais no país não se importam com os meios. Eles estão dispostos a sacrificar esses princípios em prol dos resultados. Se atingir o seu inimigo, então é seu amigo, não importa como isso aconteça. E revela um duplo padrão evidente, né? Inclusive de boa parte da mídia, além do próprio Supremo. Vamos lembrar quando o Graham Greenwald, né, do Intercept, divulgou material roubado de hacker, né, que tinha conversas de autoridades importantíssimas, como o próprio então ministro Sérgio Moro e companhia.
O STF fez de tudo para blindá-lo, para protegê-lo. Aliás, a apreensão de material seu, de equipamento seu, foi considerada inaceitável porque senão feria o jornalismo. Veja só que coisa. Agora, o Alan dos Santos do Terça Livre pode, porque ele não é da patota. Ele não é da turma de ninguém solta a mão de ninguém, do corporativismo da mídia. Né? Em que pese todas as críticas que eu faço ao estilo dele, tem mais coragem do que essa patota toda unida, né? Porque continua sem se curvar e enfrentando o próprio Supremo, falando que vai continuar rindo da cara desses ministros, que talvez seja a única reação que ainda nos é permitida no país. Né? Veja, para crimes, Paulo, já existe a lei. Calúnia, difamação, isso já é crime. Nós temos que tomar muito cuidado com esse papo de fake news, muito cuidado, e qualquer liberal entende isso. Qualquer liberal legítimo, clássico, entende que não pode delegar poder de censura a essa turma. Isso é assustador, assustador. Quem é que define o que é fake news? Agências de checagem de fato, elas mesmas dominadas por pessoas com mentalidade progressista? As redes sociais, elas mesmas dominadas por pessoas com mentalidade progressista? Isso é absurdo, isso é inaceitável e não é à toa que o presidente americano Donald Trump subiu o tom hoje, ameaçando inclusive de regular as redes sociais, porque o Twitter está querendo lá colocar um selo de que isso não foi checado como verdadeiro. Né? Quem é que está dando esse poder a essa turma? Quem é que checa o checador de fatos? Né? É a liberdade. Existe fake news, existe disseminação de fake news? É óbvio que existe, inclusive por parte da imprensa. Distorção, manipulação, escolha seletiva de pauta, duplo padrão, tudo isso existe. É óbvio que é mais confiável na imprensa profissional? É mais confiável. Né? Agora, a liberdade é o único instrumento legítimo de você combater mentiras que são espalhadas, seja pelas redes sociais, seja por jornalistas. Tem jornalista que não aceita a brincadeira. Tem jornalista que, quando você começa a acompanhá-lo e denunciar o seu viés, seu papel de militante, quer entrar com o advogado para te calar. E aí, como é que fica? E a patota não fala uma coisa, uma palavra sobre isso, porque aceita a ideia de que tem que calar e o monopólio da opinião legítima tem que ficar a cargo dos jornalistas. Quem é que deu esse poder a eles? Quem é que deu? Então é balela esse papo de coibir fake news. Isso é um perigo e uma ameaça à liberdade de expressão. Agora, Thaís Oyama, nós vimos essa operação sendo feita somente com bolsonaristas. A pergunta que eu te faço é a seguinte: não tem fake news na esquerda? Tem muita fake news na esquerda, sim, e teve fake news na época em que o PT fazia bom uso dessas redes sociais. Agora eles estão meio sumidos, mas o PT fez muito bom uso, no sentido de bom uso para eles, né? Eles usaram muita fake news, espalharam boatos, inclusive que o Aécio Neves, por exemplo, ia acabar com Bolsa Família no Nordeste, e não foi só pelas redes sociais, né? As fake news não se espalham só nas redes sociais. Esse é um habitat bom para elas, propício para elas, mas nesse caso, por exemplo, o PT fez isso com combis. Eles espalharam uma porção de combis lá por cidades do Nordeste e com megafones eles saíam por ali dizendo que o Aécio Neves, se ganhasse, ele ia acabar com o Bolsa Família. Isso é uma típica fake news e uma fake news perpetrada pela esquerda e não necessariamente nas redes sociais. Portanto, fake news é uma mentira deliberada, né, feita para beneficiar alguém, nesse caso que eu citei, o candidato do PT, ou para prejudicar outro alguém, no caso que eu citei, o então candidato tucano, que era o Aécio Neves. Agora, eu acrescentaria ao que o Josias falou outra subdivisão para essas fake news. Tem esse cara, o franco atirador, que ele age a soldo de alguém, ou mesmo por ideologia, porque ele acredita ou no petismo ou no bolsonarismo, e daí ele se encarrega lá de disseminar notícias falsas que favoreçam essa pessoa que ele apoia ou que prejudique o adversário da pessoa que ele apoia. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa, essa mesma atitude ser tomada só que numa escala industrial, com financiamento de empresários, inclusive com o uso massivo de robôs, que é isso que esse inquérito está vendo agora. Então, lembrando que, nesse caso, essa investigação retroage a 2018. O STF está querendo saber se houve financiamento de blogueiros e uso de robôs
numa ação que incluiu a eleição de 2018, que deu a vitória para o presidente Bolsonaro. Só para terminar, o que não é fake news. Não é fake news, nem ofensa e nem opinião que desagrada alguém, seja esse alguém o presidente da República ou o ministro do STF. A operação elevou a tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Para o presidente, a operação que teve como alvo os apoiadores do governo deixa claro que ele nunca teve a intenção de interferir nos trabalhos da Polícia Federal. Vestindo uma gravata decorada com fuzis, Bolsonaro disse ainda que tem as armas da democracia nas mãos e afirmou que o que ocorreu na quarta-feira não se repetirá. Não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos, o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Essa é a minha cadeira presidencial, não é fácil. Confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava. Após a operação da PF, a PGR se manifestou. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, depois das operações de busca e apreensão dessa semana contra aliados do presidente da República, pediu a suspensão do inquérito e questiona o fato do Ministério Público não ter sido comunicado da operação. Ao analisar o pedido, o ministro do Supremo, Edson Fachin, pediu pressa da presidência para colocar o assunto em pauta. Decisão que foi elogiada pelo presidente Bolsonaro. Eu acho que uma decisão mais serena, tá? Eu entendo que a questão da liberdade de imprensa e também a liberdade de expressão está contido num dos pilares da democracia. O próprio Augusto Aras, incomodado com as críticas de que teria mudado de opinião sobre o inquérito, informou ontem que o Ministério Público tem se manifestado no sentido de respeitar o direito de qualquer instituição de realizar investigação preliminar quando a segurança e a vida de seus integrantes estiverem em risco. Aras, no entanto, admite que o inquérito tem extrapolado limites. O procurador ainda afirma que só pediu a suspensão das investigações até que os tais limites sejam definidos. E é isso também que defende o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a ressaltar a necessidade da liberdade de expressão contra a censura no país. Se você quiser, no meu entender, botar um limite, não sabe até onde vai essa linha do limite. Ela pode vir muito próxima, né? E daí está imposta a censura no Brasil. O presidente rebateu ainda afirmações de que ele teria mensagens impulsionadas nas redes sociais. Disse que nunca teve como bancar essas operações e negou qualquer tipo de irregularidade. Na quinta-feira, em entrevista aos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de indicar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para o Supremo Tribunal Federal. Ontem, durante o programa Os Pingos nos Is, o presidente voltou a dizer que quando o ministro Celso de Mello deixar o Supremo, será substituído por um outro ministro, evangélico. O presidente admitiu que Aras também é um bom nome para ser indicado ao Supremo. Se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até Ok. pela... Não é, eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público. Gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível que tive dele, e ele está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. O mais cotado para a vaga de Celso de Mello é o ministro da Justiça, André Mendonça. A declaração de Bolsonaro foi discutida no Morning Show. Zé, tem algum ministro do STF que vai desaparecer, hein? Conta pra nós. Mas pode ser o impeachment, né? Pode ser, existe essa possibilidade. Também. Existem mais de 14 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Davi Alcolumbre não decide, porque se ele decidir, aí o plenário do Senado é que teria a palavra final, né? Então, através do impeachment é possível aparecer a terceira vaga, sim.
O interessante aqui é que os mineiros são maioria hoje aqui. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, mas me formei em Belo Horizonte, na UniBH, né? Antigamente a FAF-BH, eu morei em Belo Horizonte, então os mineiros estão maioria aqui. Isso não é golpe. A verdade é o seguinte... A verdade é o seguinte, há uma cotovelada, são várias cotoveladas pelo poder. Eu acho positivo esse tipo de disputa. Acho que onde há poder há disputa, mas só que agora está indo muito para arroubos, né? Muito para discursos muito agressivos, muito fortes. E já é uma decisão, esta é a novidade que eu trago aqui, de líderes e de presidentes da Câmara e Senado, de não inflamarem esse processo de discurso. Porque, na real mesmo, golpe é muito estranho. Não vejo como o presidente dar um autogolpe. Quer dizer, vamos fazer uma intervenção para recolocar o presidente Jair Bolsonaro no poder. Quer dizer, não cabe uma história assim. Mas é preciso, sim, ser fundamentalista e colocar posições firmes e voltar o poder para o Palácio do Planalto. Exato. O regime é presidencialista. Muito bem, Zé. Vamos então agora para Minas Gerais, saindo de Brasília direto para Minas Gerais, Belo Horizonte. Gabriel Azevedo, como é que você avalia essa fala do presidente Jair Bolsonaro ontem na live de quinta-feira? Como eu disse, hoje a crise política que o Brasil vive diante da maior crise sanitária da nossa história, ela tem um início, e esse início é o Congresso Nacional. Não deveria ser motivo de simplesmente espanto das pessoas o fato do presidente dizer que vai nomear para o Supremo Tribunal Federal alguém que o investiga no curso dessas investigações. O que deveria espantar, porque estamos tratando de Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que desconhece as instituições e que desconhece qualquer tipo de regra. O que deveria espantar as pessoas no Brasil é que nós temos 81 senadores, 513 deputados federais e a atuação do parlamento legítima na limitação dos arroubos do poder executivo não está acontecendo como deveria. E nesse momento já deveria ocorrer, através do artigo 52, um processo de remoção do Augusto Aras do cargo. Isso é evidente. Segundo, quando o presidente fala que vai nomear este ou vai nomear aquele para o Supremo Tribunal Federal, nós temos que lembrar que qualquer nomeação passa pelo crivo de senadores. Temos 3 senadores para cada unidade federativa e para o Distrito Federal. Então, se essa pessoa não tiver a competência para exercer o cargo, se essa pessoa não tiver o mínimo de notório saber jurídico e libada conduta, é papel do Senado filtrar essa indicação. Então, essas coisas geram muita espuma, obviamente, na mídia, mas deveriam lembrar-se que nós temos um processo na Federação, na República, de conduzir as coisas. Portanto, até o fato virar concreto, é mais um desses latidos do presidente que não deveriam amedrontar ninguém, porque quem late muito não morde. Muito bem, vamos lá, Adriles, um minutinho para a gente ir para a próxima. Eu ainda estou para ver quais são exatamente os arroubos autoritários do presidente, a quem o Gabriel Azevedo compara a um cachorro, né? Em que medida que ele não pode exatamente nomear alguém da sua confiança, quer esteja investigado ou não. É o mesmo tipo de premissa autoritária que acusa o presidente de autoritário, de querer limitar seus poderes. É a mesma premissa do STF, de através de uma conversa banal de WhatsApp, limitar o seu poder de nomear alguém de sua confiança na Polícia Federal, por exemplo. Ou seja, querem de alguma forma, ou de toda forma, aliás, cessear os poderes do presidente. Ou seja, usam a pecha de ditador em cima dele para ditatoriamente, tiranicamente, retirar de qualquer tipo de poder. O presidente estava sendo irônico. Estava sendo irônico em relação ao ministro evangélico, ao ministro ultraconservador, que seria muito bem-vindo numa corte que é formada eminentemente por pessoas progressistas. E a perseguição da verdade, sobretudo a verdade dentro do escopo da justiça, ela é muito mais ampla e muito mais democrática quando você tem maneiras distintas de pensar dentro da Suprema Corte, e seria muito bem-vinda a nomeação de um conservador, evangélico que seja, dentro do STF, e sobretudo até do Augusto Aras, que tem um passado de esquerdista, era amigo do Zé Dirceu, fez elogios rotundos ao Che Guevara, foi crítico da Lava Jato, ou seja, não é tão alinhado assim ao Bolsonaro. O Bolsonaro tem todo o direito, como presidente da República, de nomear pessoas
da sua confiança ou, de alguma forma, alinhada à sua ideologia, ao escopo da sua ideologia, tanto para o Supremo como para cargos. O que há, volto a insistir, é uma tentativa de golpe suave, branco, em cima de um presidente que em nenhum momento fez um único ato autoritário, nenhum latido autoritário ou ditatorial, e que as pessoas pegam na cabeça dele a peste de ditador e ditatorialmente querem cercear os poderes do presidente. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN.